Hora do Cruzeiro, a Raposa aqui na Rádio de Minas. Ele tá chegando com tudo do Cruzeiro. Emerson Pansieri. Trazendo as informações do Cruzeiro, que volta aos trabalhos no dia 27, sexta-feira. Retomada do calendário para o Cruzeiro, treinos na Toca da Raposa, até porque é o início da intertemporada do time celeste. O Cruzeiro que vai viajar no dia 2, quarta-feira, rumo à Vitória no Espírito Santo, onde tem desafio no dia 3 contra o Defensa e Justiça pela Vitória Cup. Essa é a competição amistosa que teve a aprovação do Mr. Leonardo Jardim para que o Cruzeiro aproveitasse esse momento e introduzisse também as questões importantes de competitividade, concentração, também o desafio de enfrentar uma equipe que não é aquela dos treinos que os atletas já vão se conhecendo. Tudo isso é importante na filosofia de trabalho do Mister, que fala aqui na Itatiaia também sobre uma parte muito importante, como ele enxerga o Cruzeiro nesse processo do futebol brasileiro e a estratégia adotada para que o time possa colher bons frutos ao fim da temporada. Não, com certeza que um país com a paixão do Brasil existe uma necessidade de vencer muito grande, mas acredito que aos poucos existe alguma alteração dessa mentalidade. Hoje em dia vejo clubes que estão se organizando. Vamos falar do Fortaleza, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Botafogo, que melhorou bastante. São clubes que acreditam que detrás do sucesso há sempre um projeto e detrás do projeto há sempre trabalho. E às vezes é difícil conseguir grandes títulos e grandes resultados somente com um toque de mágica. É importante organizar bem as coisas, é importante ter um grupo competente. Aqui no Brasil, não sei como é, mas na Europa nós damos sempre uma importância de jogadores de 70% e o resto são os 30%, é aquilo que o presidente, o treinador e todo o staff vai aglutinar. Por isso eu acredito que com este grupo de jogadores que nós temos, nós vamos competir, melhorar, porque isso é importante. O projeto que foi-me apresentado pelo nosso presidente era que existisse uma melhora significativa ao longo do tempo. Com certeza que existe 3, 4 clubes que ao longo dos últimos anos caminharam à frente do Cruzeiro e estão num patamar de vantagem, que a opinião pública não colocou o Cruzeiro nos primeiros 8, no top 8 deste ano, porque é uma situação normal e não critico isso, é porque houve outros clubes que nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos desenvolveram um trabalho diferente, mas no Cruzeiro temos de ter ambição para retificar isso e para também no presente e no futuro próximo nós sermos uma equipa que tenha presença contínua no melhor patamar do futebol brasileiro. Palavras então do técnico Leonardo Jardim, o Mister, que está conhecendo bastante o futebol brasileiro neste trabalho que ele está assumindo no Cruzeiro desde o dia 10 de fevereiro, quando foi apresentado. Ele que tem muita experiência na Europa, já comandou o Sporting, o Mônaco, o Olympiacos, o Braga, também comandou algumas equipes na Arábia Saudita, então é um treinador experiente e vem sendo também peça fundamental nesse quebra-cabeça do futebol do time estrelado. Quando foi contratado pelo Pedro Lourenço, tinha esse desafio também de dar chance aos meninos da base, isso vem acontecendo. Recentemente, Cauã Prates estreou pelo Cruzeiro, Murilo Hickman estreou pelo Cruzeiro. O Cruzeiro teve a oportunidade de colocar esses garotos em campo, ele também dando oportunidades, por exemplo, para o Kaique Kenji, que já tinha feito a estreia no time principal do Cruzeiro, mas é um treinador que gosta dos jovens, que gosta da possibilidade de trazer algo para o time novo, que é essa força que tem, a base que tem a juventude, no caso do Cruzeiro também com os crias da Toca. É o Cruzeiro, então, do técnico Leonardo Jardim, com esse discurso também de conhecer bem esse trabalho que
que ele foi introduzido no futebol brasileiro e agora colhendo bons frutos. Cruzeiro nessa parada do Campeonato Brasileiro, segundo colocado na competição, Hugo. E aquele detalhe que a gente falava no apito final, você batia nessa tecla, né, Romano? Tem que estar no bolo. Tem que estar no bolo, né? O Leonardo falando que não colocava o Cruzeiro na briga, porque o Cruzeiro vinha de um trabalho horroroso. O Cruzeiro vinha de um trabalho que não deu certo e que, inexplicavelmente, decidiram manter até não aguentar mais e perceber que tinha que trazer um treinador, e aí acertaram com o Leonardo Jardim. Mas é claro que ninguém ia colocar naquele trabalho maluco que estava vindo, e o Cruzeiro completamente sem padrão, Cruzeiro completamente sem uma cara, né, que o Leonardo deu. E a semana do Cruzeiro, fala pra gente, Pansieri. Ô Hugo, o Cruzeiro inicia a semana pensando em algumas situações que precisam ser resolvidas. Por exemplo, essa do zagueiro. O Olímpia querendo a contratação do Gamarra. Então precisa de uma devolução ao jogador Atlético Paranaense para que tenha o desfecho dessa negociação, desse acordo. Vamos aguardar se o Cruzeiro vai conseguir, por exemplo, contratar um zagueiro. O Cruzeiro estava pensando em contratar um zagueiro para atuar do lado esquerdo da defesa e depois disso liberar o Gamarra. Então, vamos colocar assim, seria uma ação conjunta. Precisa dar um passo, mas precisa resolver o outro em relação a essa parte da defesa. Aquele assunto do Bruno Alves ainda continua de pé, jogador que pode ser monitorado de perto pelo técnico Leonardo Jardim quando voltar aos trabalhos então na sexta-feira, dia 27, na Toca da Raposa 2, atleta de 1,89 m, 20 anos, daqui a pouco vai completar, tá no sub-20 do Cruzeiro, é um jogador que já recebeu sondagens de equipe de fora do Brasil, então, quem sabe chegou a hora do Bruno Alves, já que o Janderson segue uma rotina de trabalhos no departamento médico do Cruzeiro. Lautaro Dias, surgiu o interesse do Sport, querendo a contratação do jogador. Por empréstimo, o Cruzeiro não vai liberar, só se for uma condição muito importante para o atleta. Se for também um valor nesse empréstimo para o Cruzeiro quer negociar o jogador em definitivo. Chegou também o Internacional querendo Lautaro Dias, mas o acordo não avançou. Então é outra negociação que, vamos dizer assim, o Cruzeiro fica olhando esses interesses. O Peralta, que pode ser colocado no Cerro Porteño, já é uma situação que está mais avançada. É um atleta que não vem sendo utilizado no Atlético Paranaense e o Cruzeiro podendo colocar esse jogador também, que é um ativo do clube, na equipe que disputa aí o Campeonato Paraguaio, jogar também uma competição importante em casa. Isso talvez pode reacender o futebol do Peralta. Atletas emprestados, por exemplo, Pedrão, que está no Avaí, talvez seja negociado para o futebol de fora. O Vitinho está emprestado, indo bem no Goiás. Esse deve permanecer no time esmeraldino. São situações também que o Cruzeiro observa, porque nessa janela de meio do ano chega a proposta para esses atletas, chega a proposta para esses jogadores. Por exemplo, o próprio Tevez, que está emprestado ao Atlético Paranaense, com essa opção de compra do Furacão no valor de 3 milhões de euros. Vamos aguardar também assunto relacionado a esses atletas que são jovens, e o mercado também fica de olho, até porque pode depois fazer uma outra venda, pode revender um atleta num futuro não muito distante. E o Cruzeiro, que vai ter uma semana importante também para resolver essas questões de atletas que podem deixar o clube celeste, Hugo. Vamos com mais do Cruzeiro, e o Marlon volta a ser destaque, hein? No retorno do Campeonato Brasileiro teremos Cruzeiro e Grêmio. Fala pra gente, Pansieri. É que o primeiro confronto na retomada do Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, vai ser um duelo às 8h30 da noite no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. E o Clube Gaúcho está analisando a possibilidade de pagar a multa para ter o Marlon à disposição no jogo contra o Cruzeiro. Até porque o Marlon pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao time gaúcho. O tricolor do Rio Grande do Sul teria que desembolsar um valor na casa de R$1 milhão para que o Marlon atue contra o Cruzeiro, que detém então os direitos desse jogador. Uma outra opção seria o adiantamento da compra, por conta daquela cláusula, né, de 20 partidas. Hoje ele tem 10 e aí poderia atuar normalmente, porque o Grêmio faria a aquisição do jogador. Será que essa grana vai entrar nos cofres do Cruzeiro?
Será que o Marlon seria adquirido pelo time gaúcho em definitivo, né? Deixando o Cruzeiro, até porque está estimado em mais ou menos esse valor fixado em 3,5 milhões de euros, quase aí 22 milhões e 200 mil reais. Seria uma grana boa também para os cofres do Cruzeiro, Hugo. É um problema agora que tá no colo do Grêmio, né? Aliás, parabéns a quem do Cruzeiro fez esse contrato, deu uma amarrada no contrato de um jeito que o Grêmio ou paga. É o pai da criança. Parabéns, não, é sério, parabéns mesmo. Sim, não claro. Parabéns. Porque, ó, eu quero usá-lo contra o Cruzeiro. Paga, e a grana é alta. Ah, não, quero comprar. Paga também. Parabéns quem fez isso.